Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical. Estamos aqui na nossa lição de número 10. Então, já estamos no nosso último mês, né? Último mês de lições do trimestre. Esse trimestre nós estamos estudando sobre a igreja eleita. Estamos estudando a Epístola de Efésios. E hoje vamos continuar no capítulo 3 de Efésios. Então, aqueles que tiverem a revista, podem abrir na lição de número 10. Aqueles que não tiverem, podem abrir suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 3, que nós vamos fazer a leitura e explanarmos o texto das Sagradas Escrituras. Antes de iniciar, gostaria de fazer uma oração com os irmãos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, obrigado, Senhor, por chegarmos até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, Senhor, sabemos que o Senhor está conosco e continuará, Pai, conosco em todos os momentos, a cada instante. O Senhor não nos abandona. Obrigado por tua presença, por teus livramentos. Toma, Senhor, a cada um, Pai, que está ouvindo esta lição, que está aprendendo da tua palavra. Toma nas tuas mãos, dá a ele sabedoria, graça, saúde, inteligência, Senhor. E a mim, Pai, que irei transmitir. Concede-me a tua unção, a tua palavra, para falar o que tu queres. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, hoje nós iremos estudar sobre o tema da intercessão pelos Efésios, onde existe uma parte no livro de Efésios que Paulo dedica uma oração ao Senhor pedindo pela igreja, intercedendo pela igreja. E é sobre essa oração que nós vamos estudar hoje. Nosso textuário se encontra em Efésios 3, 14 e 15. Efésios 3, 14 e 15 diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nossa verdade prática diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então, essa intercessão pela igreja, e não só pelos irmãos que nós conhecemos, pela nossa igreja local, mas intercedermos por todos. Intercedermos pelo governo, intercedermos por líderes, por aqueles que a gente nem conhece, mas Deus conhece. Então a intercessão tem um papel muito importante na vida do cristão, a vida de oração. Então nossa leitura bíblica, ela se encontra em Efésios 3, a partir do versículo 14. A partir do versículo 14, do capítulo 3, diz o seguinte: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, e em todas as gerações, para
todos sempre. Amém. Glória a Deus. A oração do apóstolo Paulo para mim e para você, e grandes ensinamentos da parte de Deus tem para nos ensinar. Então, o objetivo geral é para que nessa lição a gente possa aprender a eficácia da oração no fortalecimento, na restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Vamos refletir acerca de vários aspectos da oração. Vamos destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundamentada no amor de Deus. E vamos conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Então, esses são os nossos objetivos nessa lição. Vamos falar muito sobre oração. Introdução. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, que nós estudamos na lição passada, estudamos sobre esse mistério, estudamos sobre a igreja, estudamos aspectos até o versículo 13. Agora nós passamos para o restante do capítulo 13, que vai focar na oração em favor da Igreja de Cristo. Como nós já falamos, o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta de Éfeso, ele estava preso em cadeias, uma cadeia domiciliar, onde ele tinha a liberdade de escrever, mas ele não poderia de forma alguma se ausentar daquela casa. Haviam guardas, pessoas dia e noite ali para que ele não saísse. Ele estava em prisão, mas ali ele escreve para a igreja em Éfeso. Então ele faz essa oração quando ele estava preso. Oração para que Deus possa confirmar e fortalecer os irmãos. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Então nós lemos, esse versículo é muito citado nas orações, nas pregações, onde Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Esse versículo está em Éfeso. Então, nós vemos que Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, antes mesmo de nós falarmos, ele já conhece o que nós vamos dizer. Mas ele precisa, ele quer que eu e você façamos a oração, pois a oração é o momento em que nós mantemos comunhão com ele. Então Deus precisa da minha oração? Não. Deus, ele não precisa da sua oração. É você que precisa dele. É você que precisa de Deus. Deus, ele continua Deus, mesmo sem a sua oração, mesmo sem o seu louvor, mesmo sem a sua glorificação. Mas nós precisamos de Deus a todo instante. Então somos totalmente dependentes dele. Então não deixe para as pessoas dizerem que você tem a obrigação de receber de Deus algo. Não, não existe essa obrigação de Deus dar nada para ninguém. Porque a gente escuta muito falsos mestres, falsos pregadores falando acerca da oração, dizendo que Deus ele é obrigado a te dar o que você pede. Então precisamos ter em mente que não existe esse ensinamento em nenhuma parte da Bíblia. Isso contradiz tudo que Deus ensina. Então, aqueles falsos mestres, falsos pregadores, que dizem, coloque Deus na parede, Ele é o pai, você é o filho, você tem a herança, você pode requerer sua herança. Não. Deus, ele nos adotou como filhos. Nós éramos escravos do pecado,
estávamos mortos e Ele nos deu vida. Então, Deus não é obrigado a nada. Deus, Ele é Deus e nós precisamos dele a todo instante. Então, não se iluda com esse falso ensinamento de que você é merecedor de alguma coisa. Não. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Então, nós não merecemos nada. É a graça de Deus. É pela graça que somos salvos. É mediante a fé. Não vem de obras. Isso está em Efésios capítulo 2, como nós estudamos. Então, as bênçãos de Deus para mim e para a tua vida é pela sua graça, é pelo seu amor, é pela sua infinita misericórdia. Então, o ponto 1 vai falar sobre corroboradores com o poder do Espírito. Essa palavra corroborados tem a ver com confirmados. Então, nós somos confirmados com o poder do Espírito. Isso faz parte da oração que Paulo diz, pedindo a Deus para confirmar com o poder do Espírito aqueles cristãos e a todos, para que possam entender a vontade de Deus. Ponto 1. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de sua glória, a de Deus. Então, 3,16 fala as riquezas da sua glória. Então, deixa a sua Bíblia aberta, que a gente vai recorrer sobre os textos. Então, observe o versículo de número 16. Efésios 3,16. Diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória, a glória de quem? A glória de Deus, vos conceda que sejais confirmados com o poder pelo seu Espírito. Então, Paulo começa a sua oração intercedendo para que Deus, ele, segundo as suas riquezas da sua glória, conceda para que aqueles crentes e para que nós hoje sejamos confirmados com o poder do Espírito Santo no homem interior. Então o apóstolo já havia declarado que Deus ele é o Pai da glória. Isso lá no capítulo 1. Então novamente ele fala aqui as riquezas de sua glória. Então a glória de Deus, ela é abundante. A abundância, a riqueza da sua graça. Por quê? Porque abundante é algo que nós não podemos mensurar, é grande. Então, a graça de Deus, as riquezas da sua glória, as suas misericórdias, elas chegam até nós. Então, isso é o Evangelho. O Evangelho que mostra que somos salvos pela graça e através da abundante riqueza da glória de Deus. Então, o pedido do apóstolo Paulo é para que Deus observe essa palavra, para que os irmãos sejam corroborados. Então, se você observar essa palavra corroborados, ela significa para os irmãos serem confirmados pelo Espírito. Então, o fortalecimento com o poder. Então, o apóstolo pede para que os irmãos sejam fortalecidos pelo Espírito. Então, o Espírito Santo, ele começa a habitar na minha e na tua vida quando você aceita a Cristo. Então, o primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja ela seja confirmada, para que o Espírito Santo, que habita na vida de cada cristão, conceda o seu poder, para que os irmãos não se afastem do Evangelho, não se afastem do amor de Deus, para que eles entendam que o Espírito Santo está com eles diariamente. Paulo pede para que ela fosse continuamente revigorada, ela quem é a igreja, para que a igreja seja revigorada com poder e, consequentemente,
em seu fortalecimento diário. Então isso depende totalmente do Espírito Santo, para eu continuar fortalecido, para que a igreja continue forte. Não. O Espírito Santo, ele nos ajuda em todos os momentos, nas nossas fraquezas, em momentos difíceis, todo o tempo. O Espírito Santo, ele está nos consolando, ele é o consolador enviado por Deus. Ele é o próprio Deus habitando em nós. Então, ele nos consola, ele nos ajuda, mas nós também precisamos buscar. Devemos buscar a Deus. Porque se nós não buscarmos a Ele, não buscarmos ser cheios do Espírito Santo, então, como Ele vai nos ajudar? Como Ele vai poder trabalhar na nossa vida se nós não nos dispusemos a buscá-lo? Então, devemos buscar a Deus primeiramente, em todo momento, não somente nos cultos, não somente na igreja, não somente no templo, mas a todo instante, para que o Espírito Santo ele continue aceso na nossa vida, para que a chama dele não seja apagada e para que continuamos fortalecidos no poder de Deus. Enfatiza que a única força que habita no crente é a que nos mantém firme, e ela vem do Espírito Santo. Essa força não vem do nosso braço, essa força não vem da minha capacidade, ela vem de Deus. Como diz João 14,16, o próprio Jesus diz: Eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro ou consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Está falando aqui do Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês diariamente. Então, isso é fé. Acreditarmos que o Espírito Santo está conosco. Nós não vemos, mas sentimos. Temos fé nele. Então, nós vemos que a força que nos mantém firmes na fé, ela provém de Deus. Mas temos a nossa parte. Precisamos tomar a atitude de buscá-lo, de adorá-lo, de bendizê-lo a todo instante. O Espírito Santo ele atua no homem interior. Quando fala aqui sobre o homem interior, é porque não é essa carne, não é o nosso exterior, o que aparenta, o que o homem vê, mas é o nosso interior, é o nosso espírito. Ele atua no nosso espírito. Então o Espírito Santo ele atua e capacita o crente a perseverar. Ele nos ajuda a perseverarmos até o fim. Também ele nos mantém afastados do pecado. E também nos concede sabedoria para compreender as coisas espirituais. Então, sem Deus, não seríamos capazes disso. Sem o Espírito Santo na nossa vida, não seríamos capazes de perseverar até o fim, nos manter afastados do pecado, compreender as Escrituras e tantos ensinamentos da parte de Deus. Isso nos é dado pelo Espírito e ele nos capacita a cada dia. Então nós somos habitados por Cristo. Cristo Jesus, ele prometeu: estarei convosco até a consumação dos séculos. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja de Éfeso. Então precisamos observar uma coisa interessante. Então Paulo está orando para que Cristo habitasse nos corações dos crentes. Isso significa que eles não tinham Cristo ainda? Não. Paulo ora para que Cristo continuasse, para que ele continuasse fazendo a sua obra e habitasse nos corações dos santos. Então isso não significa que eles estavam afastados de Cristo.
Isso significa perseverança. Porque existem muitas pessoas que elas levantam suas mãos, aceitam a Cristo, começam a vida cristã, mas logo desistem. Elas não ficam com a sua raiz firmes, não estão ali firmados na rocha. Então precisamos estar atentos a isso. Como diz Efésios 3,17. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Observe. O apóstolo Paulo está dizendo, eu oro a Deus para que Cristo habite em vocês. Oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Então, arraigados vem de raiz, para estar como uma árvore com a sua raiz profunda, que não é um vento que vai afastar. Por quê? Porque está firmado. Então, essa é a intercessão do apóstolo pelos cristãos. Isso deve ser nosso desejo diário. Orarmos a Deus para que Deus conceda graça, para que os irmãos, tanto irmãos que estão do nosso lado, às vezes nós entramos no culto e saímos e não falamos, não sabemos como aquela pessoa está, mas precisamos interceder por eles, porque o papel da intercessão é um papel difícil. O intercessor muitas das vezes não é visto. O intercessor muitas das vezes age no seu quarto, quando fecha a sua porta e ora a Deus em secreto. Ninguém está dizendo, eu vou interceder por você, hoje eu vou orar por você. Não, ninguém precisa dizer que vai interceder. Ela intercede, ela faz isso. Então a intercessão, ela, muitas das vezes, as igrejas neopentecostais hoje em dia, elas acabam desfazendo o papel da intercessão. Muitas dessas igrejas pedem a foto, pedem uma camisa, pedem um utensílio daquela pessoa para você levar, para que a intercessão no monte funcione naquela pessoa. Deus ele não precisa saber a camisa. Deus ele não precisa de foto para ser lembrado. Deus ele não precisa que você leve algo daquela pessoa para que Deus lembre dela. Deus ele conhece todos. Deus ele conhece muito mais do que você mesmo, ele te conhece. Então, não pense que porque você esqueceu o nome da pessoa, Deus vai esquecer. Não. Você pode dizer, Deus, lembra daquele irmão, daquela irmã, e Deus já sabe quem é. Então, não se prenda a coisas materiais, a querer levar uma camisa ou uma calça ou uma veste para que aquela oração funcione. Porque não vai ser isso que vai fazer o milagre. Não vai ser isso que vai funcionar para a intercessão. A intercessão, ela depende de Deus. Então, é Deus que opera. Nós só fazemos o quê? Só fazemos pedir para que Ele opere. Só fazemos rogar e interceder por aquela vida. E Deus ele vai fazer a sua vontade. Acima de tudo, Deus ele faz a sua vontade. Então, quando vierem com ideias de a intercessão, precisa que você leve uma foto 3x4 daquela pessoa, isso não é o evangelho. Isso é o falso evangelho, que quer prender a fé das pessoas em algo material, algo que a pessoa possa tocar. A fé não é isso. A fé não é ter um óleo ungido materialmente, que aquele óleo vai salvar e vai curar. Não. Hoje nós temos a prática de usar o óleo da unção, mas não vai ser aquele óleo que vai colocar
onde está doendo, onde tem a ferida, onde tem a enfermidade, que aquele óleo vai operar. Não. O milagre ele vem de Deus. É Deus que opera. Com óleo, sem óleo. Com coisas visíveis ou invisíveis. O milagre ele vem de Deus. Precisamos ter fé. Não nos apegarmos em coisas materiais. Termos fé em Deus. Que Deus ele está ouvindo as nossas orações. Então precisamos ter convicção que Deus ele nos ouve. E ele atende conforme a sua vontade. Então, essa é a fé verdadeira. Uma fé que não está alicerçada em coisas visíveis, mas sim invisíveis. Então, ele fala para que Cristo habite em seus corações. Essa palavra, se você for para o original, katoiken, ela significa habitação permanente. Não é habitar por um certo tempo. É uma habitação para sempre. Não é uma habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Continuamente, não somente um instante. Não somente no momento do culto, não somente no momento da reunião, mas em todo instante. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não tem poder para subsistir às forças do mal. O poder não está em você. A gente precisa colocar isso em mente. Eu tenho poder sobre o diabo. Não, você não tem o poder. É Deus que tem todo o poder. Então não é a oração do fulano de tal que vai salvar. A oração do apóstolo fulano de tal, que ela é uma oração mais forte. Não. Existe diferença de você ter mais intimidade com Deus. Que Deus ele vai ouvir a oração dos santos. Mas isso não quer dizer que a oração daquele pastor é mais forte. Porque existem hoje pessoas que seguem os apóstolos, seguem a figura do líder, mas esquecem que a oração não depende somente do líder. Você tem que, se algo acontecer, tem que ser o pastor que faça a oração. Então o pastor pode estar em outra cidade, viajando, e você, um cristão, você pode orar por aquela vida. Você pode, e Deus ele vai operar. Então, precisamos ter isso em mente, que nós precisamos a cada dia buscar a Deus. Isso não é um papel somente dos líderes, somente do pastor, dos presbíteros e dos diáconos. Buscar a Deus continuamente faz parte da vida de todo cristão. Então, fazer uma oração por alguém não é somente papel dos líderes, mas você deve buscar a Deus e Deus ele vai ouvir a sua oração. Quando você orar, o demônio irá sair. Por quê? Porque Deus ele está contigo, Deus está com você, não tem nada a temer. Então, a igreja ela só está com o poder quando Cristo está com ela. Sem Cristo não há poder. Sem Deus não há poder. Então, precisamos estar arraigados e fundamentados no amor. Paulo enfatiza bastante essa palavra. Por quê? Porque isso significa que estamos alicerçados nele. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. O próprio Jesus ele resumiu os mandamentos no amor. Jesus chegou e disse: toda a lei, todos os mandamentos se resumem no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas só isso? Então é fácil. Não. Tudo envolve amor. E isso não é uma tarefa fácil, mas deve ser feita a todo instante. Amar. Quem ama não mata. Quem ama não rouba aquela pessoa. Quem mata não tem inveja. Quem ama o próximo
ela não faz nenhuma das coisas que estavam escritas nos 10 mandamentos. Porque lá tinha, por exemplo, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Esses 3 mandamentos se relacionam com amar o próximo. Quem ama o próximo não furta o próximo, não adultera, não rouba, não mata, não mente, não faz nada que não seja envolvendo amor. E também existem os mandamentos que são mandamentos acerca de Deus. Adorarás a Deus sobre todas as coisas. Tem dizendo, não lá nos mandamentos, se você ler, nos 10 mandamentos, tem, não farás imagem de escultura. Por quê? Porque você ama a Deus acima de tudo. Então você não vai adorar a imagem. Então, tudo se resume no amor. Então, Paulo ele também escreve isso, arraigados e fundados em amor. Compara os santos como uma planta bem enraizada em uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Paulo, lá em Coríntios, ele dedica um capítulo inteiro acerca do amor. Se você entregar o seu corpo para ser queimado, se você fizer tudo que uma pessoa pode fazer e ainda não tiver amor, de nada isso adiantou. Você pode viver a sua vida na igreja, pode viver a sua vida para Deus, mas se não tiver amor, de nada serviu. Então, o amor deve estar acima. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Se eu não amo meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que não vejo? Isso está nas Escrituras. Então, ame. Ah, mas como é que eu vou amar aquele que me persegue, aquele que me odeia? Esse amor não tem a ver em você estar na casa daquela pessoa, estar ali com intimidade com aquela pessoa. Não, esse amor é porque você não guarda mágoa, não guarda ódio daquela pessoa, você ora por ela e você faz esse papel que o apóstolo Paulo está fazendo, intercedendo. Você intercede por aquela pessoa para que Deus conceda a ela sabedoria, graça e ela possa compreender o que é o amor de Deus. Então a intercessão não é eu vou interceder somente pelos meus parentes, eu vou interceder somente por aqueles que eu amo. Aqueles que eu não gosto, eu não intercedo. Não. A intercessão ela não faz acepção de pessoas. Você deve interceder por aquele que te persegue. Você deve interceder por aquele que você não conhece. A intercessão era um papel importante na nossa vida. Então, a bênção de Deus ela excede o pensamento humano. Ao concluir a usar a oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Então, o pensamento, Deus ele sonda. Então, mesmo sem eu falar, Deus ele conhece os meus pensamentos. O inimigo não. O inimigo ele não tem poder sobre a nossa mente. Ele não sabe o que você está pensando, mas ele é astuto desde o início. E ele anda ao derredor querendo tragar. Então, Deus, ele não está em derredor. Deus está ao nosso redor. Ou seja, ele está mais perto de nós ainda. Então, o inimigo ele só tem poder sobre a tua vida quando você se afasta de Deus. Enquanto você está com Deus, fazendo a sua vontade, o inimigo ele não tem poder sobre ti. Por quê? Como diz em 1 Coríntios 2,9, subiu ao coração do homem, não subiu ao coração do homem, e nem ao seu pensamento. Isso são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então Deus tem preparado grandes coisas que a gente nem imagina, mas que já estão preparadas para mim e para você. Paulo ele encerra o capítulo 3 com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações. A glória de Deus não se limita a tempo, é em
todas as gerações. Devemos dar glória e honra a Ele. Então, essa lição, ela focou em alguns princípios. E que princípios são esses? Podemos destacar 4 princípios. Essa intercessão que o apóstolo Paulo fez aos Éfesos se baseia, primeiro princípio, o fortalecimento de poder. O apóstolo Paulo ele ora para que Deus fortaleça os cristãos com o poder do Espírito Santo. Segundo princípio, o apóstolo Paulo pede a Deus a presença plena de Cristo diariamente, todos os dias com os irmãos. Terceiro, pede o intenso exercício do amor de Deus. Amar a Deus e ao próximo. A igreja deve entender isso. E o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Então, esses 4 princípios fazem parte do pedido do apóstolo para que Deus conceda aos irmãos e para nós hoje. Nos conceda o fortalecimento do poder através do Espírito Santo que habita em nós, nos fortaleça. A presença dele dia a dia conosco. Que Deus nos encha cada dia mais de amor. Possamos sentir cada dia mais amor pelas almas. Termos compaixão por aqueles que perecem, muitos sem Cristo. E além disso, exercitarmos o amor. O exercício do amor é colocar em prática. É quando você ajuda alguém que necessita. É quando você está pronto ali para fazer algo por aquela pessoa. Porque às vezes não é questão de ajudar financeiramente. Não. Ajudar o próximo vai muito além disso. É como a parábola do bom samaritano. Ele poderia muito bem não parar naquela caminhada. Ele estava indo para o seu destino. Mas ele não olhou se aquele homem era judeu ou gentil. Ele só teve uma coisa, compaixão. Parou, curou, fez ali o curativo das suas feridas, aquele homem. Ele não sabia nem quem era, mas ele se sentiu no dever de fazer algo por aquele homem. Então, nós devemos ter esse sentimento que precisamos fazer mais, esse sentimento que ainda não estamos realmente como Deus quer, precisamos fazer mais, precisamos ajudar mais. Então, isso deve ser o nosso desejo para que nós possamos a cada dia crescermos espiritualmente e exercitarmos o amor. Durante esse processo, o povo de Deus ele deve glorificar a Ele em todo o tempo. Então, devemos dar honra, glória e louvor ao único que é digno de honra e de glória, a Deus. Então, tenha em mente essa lição. Tenha em mente o papel do intercessor. Não é uma tarefa fácil, mas é de todos nós. Deus escolheu pessoas específicas para serem intercessores. Não. Interceder é um papel de todos nós. Não esquecermos de fazermos orações a Ele, pois nós é que somos fortalecidos quando oramos. Não é Deus que é fortalecido, porque Deus ele não precisa. Mas é eu e você, quando oramos a Ele, somos nesse momento fortalecidos. E quando eu e você intercedemos por outra pessoa, Deus está operando a nosso favor. Porque existem pessoas que querem fazer oração só pedindo a Ele, pedindo para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Mas a intercessão não é interceder por Ele. Uma coisa que nos vem à mente agora é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso. Não era uma prisão qualquer. Ele estava em cadeias. Estava ali precisando de socorro.
E o que ele faz? Ele ora pelos irmãos que estão em Éfeso. Ele poderia muito bem, naquele momento, orar para Deus tirar ele da cadeia. Ele poderia muito bem dedicar aquele momento para orar a Deus, para que Deus o livre daquele momento. Mas ele não fez nenhuma oração a favor dele. Ele orou pela igreja que estava longe, orou pelos irmãos que estavam precisando ser fortalecidos. Isso é que nos faz refletirmos no papel do intercessor. Ele não está preocupado só com as suas coisas, com o que ele tem, com o que ele faz. Ele está preocupado se a igreja precisa de algo, se os irmãos estão precisando. Então, a igreja no primeiro século era uma igreja que tinha tudo em comum. Eles vendiam até suas propriedades e dividiam para que todos tivessem condições de serem alimentados. Aquele irmão que tinha uma horta, alguma coisa de cultivo, dividia com os irmãos para que todos assim tivessem. Isso nos mostra o amor que a igreja tinha. Eles tinham tudo em comum e eles estavam ali, em comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, assim, devemos voltar a sermos como a igreja do primeiro século e termos mais amor pelas almas e fazermos a intercessão com amor. Interceder não é somente falar, falar e falar. Interceder vai muito além disso. Envolve o amor por aquela pessoa que estamos orando. Então, não esqueça, precisamos da palavra, precisamos estar firmados na palavra, precisamos estudar a palavra, mas a oração também deve continuar. É como uma balança, palavra e oração. Orai sem cessar, para que nós possamos a cada dia nos tornarmos mais fortes e fortalecidos em Deus. Amém? Essa era a lição de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido. E a próxima aula já vamos entrar no capítulo de número 4. Efésios tem 6 capítulos. Os irmãos já podem iniciar a leitura do capítulo 4, que assim, na próxima aula, já vamos dar continuidade. Amém? Que agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.